Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A mansão Caldwell, no topo de uma colina, cercada por sebes bem cuidadas e árvores centenárias que pareciam sussurrar segredos esquecidos. Lá dentro, tudo exalava luxo, as paredes revestidas de madeira entalhada, os lustres de cristal reluzentes e os tapetes persas que abafavam cada passo. Mas apesar dessa opulência havia um frio glacial. Richard Caldwell, um homem em plena forma, olhava pela janela para o pequeno jardim onde seu único filho, Ethan, brincava. 3 anos de idade. Pequeno, frágil, deficiente de nascença. Cada movimento da criança parecia incomodá-lo. Richard não suportava a lentidão de seus movimentos, a falta de jeito de seus braços e pernas. Ele via essa deficiência não como um desafio para amar e proteger, mas como um fardo que não queria carregar. Naquela noite, após um jantar silencioso onde a culpa deveria estar o atormentando, Richard tomou uma decisão terrível. Sussurrou para a equipe não se preocupar. Amanhã faremos uma caminhada especial com Ethan. Mas sua mente não estava na doçura de um momento entre pai e filho. Não, ele havia decidido que se livraria daquele fardo. No dia seguinte, sob um céu baixo e cinzento, Richard levou Ethan até a orla da floresta. As árvores pareciam gigantescas, ameaçadoras. Folhas estalavam sob seus pés e um vento frio assobiava entre os galhos. Ethan, inocente e confiante, olhou para o pai com um sorriso ingênuo. Pai, para onde estamos indo? Ele perguntou com a voz fraca. Richard forçou um sorriso. Só uma pequena aventura, garoto. Você vai ver, vai ser divertido. Mas, uma vez no meio da floresta, ele colocou Ethan no chão. A criança tropeçou e caiu sobre suas pequenas mãos, com os olhos cheios de confusão e medo. Fique aqui, Ethan. Volto para te buscar mais tarde, disse Richard, antes de se afastar rapidamente, com o casaco esvoaçando atrás dele como um véu escuro. Com o coração disparado, Ethan tentou se levantar. Gritou, chorou, mas o vento e as árvores abafaram seus gritos. Horas se passaram e o sol se pôs atrás das montanhas, deixando a floresta em uma escuridão quase sobrenatural. O garotinho tremia de frio e medo, mas, bem no fundo, uma centelha de vida se recusava a se extinguir. O que Richard não sabia era que aquela floresta não era apenas um lugar de solidão. Ela guardava segredos, habitantes ocultos e uma magia silenciosa que transformaria aquele garotinho abandonado em um homem extraordinário. 30 anos depois, o mundo inteiro se lembraria do que o milionário fez naquele dia, e do retorno inesperado de Ethan. A noite caiu sobre a floresta como um véu espesso. Ethan ficou sozinho, tremendo, suas pequenas mãos trêmulas agarrando um pedaço de casca de árvore para se proteger do chão frio e úmido. Seus gritos haviam sumido, substituídos por um medo silencioso e uma dor surda nas pernas fracas. Mas bem no fundo ele sentia uma força que ainda não compreendia, uma vontade obstinada de sobreviver. O vento assobiava entre os galhos, trazendo consigo sons estranhos, o rangido de um animal em movimento, o farfalhar de folhas e, às vezes, uma respiração mais distante, quase um sussurro. Ethan tentou se levantar, mas sua fraqueza o fez cair novamente. Fechou os olhos, imaginando a mãe o abraçando ou o pai voltando, mas sabia no fundo que ninguém viria. Foi então que um rangido diferente chamou sua atenção. Uma figura surgiu entre as árvores, envolta em um manto escuro. O homem ou a mulher que avançava parecia leve, silencioso, quase irreal. Acalme-se, pequena, uma voz suave, mas firme, sussurrou. Ethan ergueu os olhos e viu uma mulher idosa, com os cabelos brancos presos em longas tranças, os olhos brilhando com uma sabedoria serena. Ela gentilmente colocou as mãos nos ombros dele e o ajudou a se levantar. O medo de Ethan se misturou à surpresa. Ele nunca tinha visto ninguém tão calmo, tão seguro de si, naquela floresta hostil. Meu nome é Liora, disse ela. Vocês não têm nada a temer aqui. A floresta é vasta, mas protege aqueles que a respeitam. Sob os cuidados cuidadosos de Liora, Ethan aprendeu a se alimentar com o que a floresta oferecia. Frutas vermelhas, raízes comestíveis, ervas medicinais. Ela o ensinou a se movimentar com cuidado, a ouvir os sons da floresta e a entender a linguagem dos animais. Cada dia era um desafio, cada obstáculo, uma lição. Apesar da deficiência, Ethan rapidamente demonstrou uma resiliência incrível. Seus braços e pernas, embora fracos, começaram a se adaptar ao novo ambiente. Ele aprendeu a escalar pedras e troncos caídos, a se esconder do vento e da chuva e até a construir pequenos abrigos. Liora o observava com orgulho, impressionada com a força e a coragem daquela criança que o mundo havia rejeitado. Com o passar das estações, Ethan se tornou mais do que apenas um sobrevivente. Ele começou a entender os segredos da floresta.
Quais frutas eram comestíveis, quais animais eram amigáveis e como ler as mudanças no céu para prever tempestades. A floresta que havia sido seu possível túmulo tornou-se seu reino, e ele, o mestre silencioso deste mundo selvagem. Mas no fundo do seu coração, uma pergunta persistia, como uma chama bruxuleante na escuridão. Quem era esse homem que o havia abandonado e por quê? Essa pergunta o perseguiria silenciosa, mas insistente até o dia em que ele decidisse encontrar o pai que pensava que ele havia fracassado. Com o passar dos anos, Ethan não era mais o garotinho frágil de outrora. Agora com cerca de 15 anos, ele crescerá com as estações da floresta, moldado por seus desafios e maravilhas. Sua deficiência motora, que antes parecia uma maldição, transformará-se em uma força única. Ele aprenderá a compensar suas fraquezas com agilidade, observação e engenhosidade. Liora, sua mentora e protetora, o treinara em tudo o que sabia. Ela o ensinou a ler rastros de animais, a distinguir entre plantas medicinais e venenosas e a antecipar os perigos da natureza. Ethan se tornará perito em construir abrigos resistentes em questão de horas, a armar armadilhas simples, porém eficazes, e a navegar pela floresta mesmo de olhos fechados. Certa manhã, enquanto o sol atravessava a névoa, Ethan praticava escalar uma árvore gigantesca. Seus músculos estavam tensos, seus dedos agarravam a casca com força e seu coração batia forte. Ele subiu até o topo, respirando o ar fresco e sentindo o poder da floresta fluindo através dele. Ali, empoleirado entre os galhos, sentiu-se livre pela primeira vez na vida. Você está progredindo bem, disse Liora, observando-o do chão. Mas lembre-se, Ethan, a floresta não é apenas um lugar de sobrevivência. É uma professora, uma juíza e às vezes, uma aliada. Aprenda suas regras e ela o guiará. Ethan assentiu, absorvendo cada palavra. Ele passava os dias explorando áreas mais remotas, seguindo rios sinuosos e observando animais para entender seu comportamento. Sua deficiência, longe de limitá-lo, lhe ensinara paciência e estratégia. Ele se tornava mais forte, mais perspicaz e mais resiliente a cada dia. Mas o que realmente distinguia Ethan era sua mente. Ele havia desenvolvido um intelecto aguçado, uma capacidade de analisar situações e encontrar soluções onde outros teriam falhado. Ele criou ferramentas de madeira e pedra, construiu pequenos dispositivos engenhosos para capturar animais e usou a natureza a seu favor. Liora, orgulhosa, mas também consciente do quão poderoso Ethan estava se tornando, sabia que um dia ele deixaria a floresta. Ela sentia que o garoto que salvara não estava destinado a permanecer escondido na mata pelo resto da vida. E em algum lugar, num canto de sua mente, Ethan sentia a mesma coisa, uma curiosidade crescente sobre o mundo que fora forçado a abandonar, sobre o homem que o deixará sozinho. Então, à sombra das árvores antigas, Ethan, sem saber, se preparou para um destino maior do que qualquer coisa que ele já conhecera. Um destino que o levaria a confrontar o passado e transformar sua dor em força. 30 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que Richard Caldwell abandonou o filho na floresta. Ethan, agora um homem de 33 anos, crescerá em um ambiente hostil, porém formativo. Sua vida fora moldada inteiramente pela natureza e por Liora, sua mentora, que lhe ensinara muito mais do que habilidades de sobrevivência. Ela lhe dera uma força interior indomável e uma visão clara do que significava ser o mestre do seu destino. Mas apesar de tudo que aprenderá, um fogo ardia dentro dele. A pergunta que o assombrava havia décadas persistia: por que seu pai o deixará ali sozinho e vulnerável? Essa dor, embora antiga, tornará-se uma força motriz. Ethan sabia agora que não podia mais permanecer nas sombras da floresta. Precisava encarar o mundo exterior, descobrir a verdade sobre seu pai e talvez buscar justiça ou um desfecho. Ele passou semanas se preparando. Suas habilidades de sobrevivência eram perfeitas, mas o mundo exterior era diferente. Ele precisava descobrir como se apresentar, como se misturar à sociedade, como usar o conhecimento adquirido na floresta para navegar em um mundo de luxo, poder e mentiras. Ethan observava as cidades das colinas ao redor, memorizando as estradas, os prédios e as rotinas dos habitantes. Ele criou uma persona para si mesmo, um homem misterioso e seguro de si, capaz de transitar em círculos sociais sem levantar suspeitas. Seu conhecimento da natureza, sua inteligência e sua paciência se tornariam seus maiores trunfos nessa nova fase de sua vida. Mas, acima de tudo, ele teve que confrontar suas próprias emoções. Raiva do pai, abandono, solidão, todos aqueles anos passados na floresta o moldaram. Mas ele sabia que o verdadeiro teste não seria sobreviver fisicamente, mas sim emocionalmente ao confronto com Richard Caldwell.
Certa noite, enquanto o sol se punha atrás das copas das árvores e as sombras se estendiam como dedos negros, Ethan estava em uma rocha com vista para o vale. O vento balançava seus cabelos, e ele fechou os olhos, respirando fundo. Estava pronto. A floresta o havia preparado para aquele encontro, dotado de paciência, astúcia e força. E no fundo de sua mente uma certeza persistia: ele não voltaria para implorar por amor ou reconhecimento. Ele voltaria para mostrar ao homem que o havia abandonado o que significava sobreviver, reerguer-se e tornar-se mais forte do que qualquer um poderia imaginar. O próximo passo seria encontrar seu pai, o homem que acreditava poder destruir uma criança com sua ausência. Mas Ethan sabia que esse encontro não seria simplesmente um confronto, seria o início de uma mudança radical, onde poder e riqueza confrontariam a verdade e a resiliência humana. Richard Caldwell não era mais o homem destemido e arrogante de outrora. Anos de poder, riqueza e decisões cruéis deixaram marcas profundas em seu rosto e coração. Seus cabelos antes negros agora estavam com mechas grisalhas. Seus olhos duros estavam perdendo o brilho e seu corpo carregava o peso de uma vida onde cada escolha fora ditada pela ganância e pelo controle. No entanto, seu maior segredo permanecia: um vazio que nenhum luxo, sucesso ou honra poderia preencher. Richard morava em uma casa gigantesca, cercada por obras de arte e móveis raros, mas a solidão reinava em todos os cômodos. Os poucos amigos que ele tinha estavam lá apenas para lucrar com seu dinheiro, e sua família, se é que se pode chamá-la assim, não existia mais de verdade. Todas as noites, depois do jantar, ele se encontrava sozinho em seu escritório, observando as chamas dançarem na lareira. Às vezes, as lembranças ressurgiam. O riso de Ethan quando criança, o garotinho que o procurara sem entender a traição que o aguardava. Essas lembranças, embora distantes, gelavam seu sangue. Mas Richard aprenderá a afastá-las, a enterrá-las atrás de sua arrogância e orgulho. Certa noite ele recebeu um telefonema de um advogado, uma herança inesperada, uma doação misteriosa sem explicação. O homem do outro lado da linha falou de um certo Ethan, um nome que fez o coração de Richard bater mais rápido do que o esperado. Pela primeira vez em 30 anos, um arrepio de preocupação percorreu seu corpo. Ele se perguntou secretamente se aquele filho abandonado voltaria para sua vida. O medo o atormentava, mas ele o escondia atrás de sua arrogância habitual. Fingiu sorrir diante de seus funcionários, mas cada cômodo, cada corredor da casa parecia ecoar com o espectro do passado. Richard Caldwell, mestre dos negócios e da riqueza, sentiu pela primeira vez que não tinha controle sobre o que lhe acontecia. Naquela mesma noite, ele percebeu que anos de desprezo e egoísmo talvez tivessem plantado as sementes de sua própria ruína. Seu filho, aquele que ele considerava fraco e inútil, talvez tivesse se tornado uma força que ele jamais conseguiria conter. E esse pensamento insidioso e aterrorizante o perseguiu a noite toda enquanto ele se perguntava: Ethan o confrontaria ou o destruiria? O mundo exterior era tudo menos uma floresta pacífica. As ruas barulhentas, os carros e os prédios enormes pareciam esmagar Ethan a cada passo, mas ele avançava com uma confiança silenciosa. Anos de sobrevivência e observação haviam aguçado seus sentidos. Cada movimento dos transeuntes, cada sinal de comportamento humano parecia claro, quase previsível. Com uma identidade falsa, Ethan mudou-se para a cidade onde seu pai morava. Ele adotou o nome Adrian Blackwell, um empresário misterioso e carismático sem história, mas com um carisma que naturalmente chamava a atenção. As informações que ele havia colhido nas colinas lhe permitiam navegar sem levantar suspeitas. Seu objetivo era simples: observar o pai, entender como ele vivia e se preparar para o momento do confronto. Richard Caldwell, alheio ao laço de sangue que existia entre eles, cuidava de seus negócios como se nada pudesse atingi-lo. Mas Ethan logo mostraria que a natureza humana sempre pode se surpreender. O primeiro contato ocorreu em uma recepção privada oferecida por Richard em sua ampla mansão. Políticos, investidores e amigos de longa data estavam presentes. Adrian, Ethan, se esgueirou entre eles, observando atentamente. Riqueza e poder pareciam ser as únicas línguas faladas ali, mas ele, um nativo da floresta, possuía outra forma de poder: autocontrole, paciência e uma inteligência aguçada pela sobrevivência. Quando Richard entrou na sala, o coração de Ethan afundou. O homem que ele conhecera não era mais o mesmo, mas sua arrogância e olhar dominador permaneciam inalterados. Ele se aproximou de Adrian para apertar sua mão, sem saber que aquele estranho logo viraria sua vida de cabeça para baixo. Prazer em conhecê-lo, disse Richard com seu sorriso frio de sempre. Ouvi falar muito bem de você.
Ethan respondeu calmamente com um brilho desafiador nos olhos. Obrigado, Sr. Caldwell. Espero corresponder à sua reputação. Por horas, Ethan observou o pai. Percebia os detalhes, a maneira como Richard chamava a atenção, como manipulava sutilmente as conversas e, acima de tudo, seus momentos de vulnerabilidade escondidos atrás de sorrisos calculados. Cada gesto, cada palavra era uma lição para Ethan. Ele entendia melhor do que ninguém como o homem havia moldado seu mundo e como esse mundo poderia se voltar contra ele. Mas naquela noite, Ethan ainda não se revelou. Permaneceu como observador silencioso, o espectador paciente, sabendo que o momento da verdade chegaria, e que seria espetacular. A recepção estava a todo vapor, mas Adrian, Ethan, aguardava o momento perfeito. Ele observara o pai por horas, analisando cada gesto, cada expressão, cada sutil fraqueza. Richard Caldwell, apesar de todo o seu poder e arrogância, não fazia ideia de que aquele estranho possuía uma profunda conexão com ele. Uma conexão que os anos não haviam enfraquecido, mas que havia crescido em força e determinação. Finalmente, no momento de calma, Ethan tomou uma decisão. Aproximou-se de Richard no jardim iluminado por lanternas, onde os convidados se dispersaram para admirar as fontes e esculturas. O vento frio da noite fazia os cabelos de Ethan esvoaçarem em volta do rosto, aumentando a aura misteriosa que o envolvia. Pai, ele disse simplesmente, sua voz profunda e confiante ecoando no ar da noite. Richard congelou, seu sorriso congelado, seu coração batendo mais rápido do que ele jamais sentirá. Ele vasculhou suas memórias, mas nenhum rosto, nenhuma voz, correspondia ao homem à sua frente. Quem é você? Gaguejou. Ethan olhou para ele intensamente. Sou seu filho, Ethan Caldwell. Aquele que você abandonou na floresta 30 anos atrás. O choque foi imediato. As cores ao redor de Richard pareceram desbotar. Suas mãos tremiam e sua mente, acostumada a controlar tudo, foi tomada pela descrença. Ele tentou protestar, negar, mas a evidência estava lá. O olhar de Ethan, sua postura, sua confiança, tudo gritava a verdade. Ethan continuou calmamente, mas com uma força implacável. Você me fez acreditar que eu não sobreviveria. Você achou que um garotinho com deficiência jamais superaria você. Mas olhe para mim agora. Eu sobrevivi. Eu cresci. Eu aprendi, eu construí e não dependo mais de nada nem de ninguém. Richard cambaleou, incapaz de encontrar as palavras. Viu diante de si a criança que ele pensava ser fraca, transformada em um homem cuja força e inteligência superavam tudo o que ele jamais imaginara. Medo e culpa se misturavam em sua mente, criando uma mistura paralisante. Ethan deu um leve sorriso, mas não era um sorriso de perdão. Era um sorriso de poder, de maestria. Seu mundo de riqueza e controle não pode me alcançar como você esperava. Mas eu posso te mostrar o que significa a verdadeira força. Naquele momento, Richard compreendeu que seu filho não era mais vulnerável. Ele não era mais a criança que havia deixado na floresta. Ethan havia se tornado uma força da natureza, moldado pela adversidade e guiado pela sabedoria. E Richard sabia, no fundo, que o jogo havia mudado. Richard Caldwell nunca sentirá tanto medo. Ele estava ali no jardim iluminado por lanternas, encarando o homem que ele julgara quebrado por 30 anos. Cada palavra que Ethan dizia era como uma martelada em seu orgulho. Pai, repetiu Ethan, desta vez com uma gentileza gélida, você pensou que seu dinheiro e poder poderiam apagar seus erros. Mas algumas feridas não podem ser curadas com notas promissórias ou títulos. Richard deu um passo para trás, incapaz de encarar o filho. As memórias reprimidas daquele dia terrível na floresta voltaram com força avassaladora. O grito da criança, suas lágrimas, sua inocência traída. A culpa que ele sempre escondera por trás de sua arrogância finalmente rompeu com toda a sua força. Ethan, eu não sabia, Ele gaguejou, mas nenhuma palavra poderia reparar o passado. Ethan observava o pai, notando cada gesto, cada microexpressão. Ele via o homem inquieto por trás da máscara de riqueza e controle e entendia que o poder de Richard era uma ilusão. A verdadeira força não estava em contas bancárias ou propriedades, mas na coragem, resiliência e sabedoria forjadas na adversidade. Você teve 30 anos para pensar no que fez, disse Ethan, com a voz firme, mas calma. E eu tive 30 anos para ficar mais forte, sobreviver e prosperar apesar de você. Richard sentiu o coração apertar. Queria implorar por perdão, mas, no fundo, sabia que não poderia ser concedido tão facilmente. O medo de perder o controle, de ter seu mundo virado de cabeça para baixo, misturava-se à vergonha e à dor. Pela primeira vez na vida, ele entendeu que suas ações tinham consequências irreversíveis. Ethan deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles.
Ele não estava tentando destruir o pai, mas queria que Richard sentisse o poder do que ele havia criado, apesar de tudo, um homem indomável, forjado pela floresta e pela rejeição, capaz de enfrentar a adversidade com calma e determinação. Richard sentiu uma lágrima brotar, mas pescou para contê-la. Ele não era mais o homem que podia manipular e controlar tudo ao seu redor. Era simplesmente um pai diante de um filho que havia traído. E pela primeira vez compreendeu a extensão de sua própria crueldade. Esse choque emocional marcou uma virada. Richard Caldwell teria que confrontar não apenas o filho, mas também a verdade sobre suas escolhas. E Ethan, por sua vez, sabia que aquele momento era apenas o começo de uma lição que seu pai jamais esqueceria. Ethan não viera em busca de violência ou vingança física. Sua vingança seria sutil, calculada e implacável, uma demonstração de poder intelectual e emocional que seu pai não podia ignorar. Cada movimento, cada decisão e cada conversa de Richard se tornaram um campo de observação para Ethan. Ele aprendeu sobre as alianças, fraquezas e segredos do pai, assim como aprenderá sobre os caminhos e armadilhas da floresta. Ele começou infiltrando-se nos negócios de Richard sob sua identidade de Adrian Blackwell. Seu conhecimento e inteligência, aprimorados por anos de sobrevivência e engenhosidade, permitiram-lhe manobrar com formidável precisão. Ele identificou acordos questionáveis, alianças frágeis e funcionários leais apenas ao dinheiro. Aos poucos, ele semeou pequenas tensões, suspeitas e incidentes que enfraqueceram sutilmente o império de Ricardo. Mas o verdadeiro poder de sua vingança residia em revelar a verdade. Ethan sabia que a humilhação e a culpa podiam ser armas muito mais poderosas do que o dinheiro. Por meio de pistas, mensagens e reuniões cuidadosamente orquestradas, ele fez seu pai entender que cada decisão cruel que ele tomou no passado moldou o homem à sua frente, forte e resiliente no controle de seu próprio destino. Certa noite no escritório principal da Caldwell Enterprises, Richard se viu confrontado com um relatório inesperado, perdas sutis mas constantes, aliados questionáveis e informações comprometedoras sobre algumas de suas transações. Cada documento, cada número, trazia a marca de uma mão invisível mas calculista. Richard sentiu o nó da corda se apertar. Ele começou com as mãos tremendo. Ethan entrou calmamente com o rosto impassível e colocou uma pasta sobre a mesa. Você acha que o mundo tem medo de você porque você tem dinheiro e poder, mas ele não tem medo da riqueza. Ele tem medo da verdade, e hoje você a vê. Richard ergueu os olhos e viu o homem que havia abandonado. Não havia mais criança vulnerável. Ethan havia se tornado um mestre estrategista, um homem capaz de virar o mundo contra aquele que pensava tê-lo destruído. Você achou que seu abandono tinha me destruído, continuou Ethan. Mas ele me construiu. E agora você vê o que criou, apesar de si mesmo. Richard sentiu-se tonto. Percebeu que seu poder não passava de uma ilusão comparado à força moral e intelectual do filho. E pela primeira vez compreendeu que nenhuma riqueza poderia reparar o dano que causará. A vingança silenciosa de Ethan não foi cruel nem violenta, foi implacável em sua precisão e exatidão. Cada movimento de Richard passou a ser observado, analisado e colocado em perspectiva por aquele que ele um dia rejeitara. O milionário compreendeu finalmente que seu filho não apenas sobrevivera, mas superara tudo o que ele poderia ter imaginado. Richard Caldwell estava sentado sozinho em seu escritório, cercado pela opulência que jamais fora capaz de preencher o vazio que sentia. As perdas orquestradas por Ethan foram pequenas, mas simbólicas. Não destruíram seu império, mas feriram seu ego e expuseram seus erros. Richard compreendeu que seu poder passado era inútil comparado à verdade que seu filho lhe impunha silenciosamente. Pensou em todos aqueles anos perdidos, na criança que deixará na floresta e na mulher que o salvara. A culpa que sempre afastara agora irrompia em ondas insuportáveis. Pela primeira vez, Richard se perguntou se a redenção seria possível. Ele tentou se aproximar do filho. Ethan, começou com a voz trêmula. Se você puder me perdoar. Mas Ethan, parado na porta, permaneceu impassível. Seu rosto expressava controle, confiança e a dor de 30 anos. O perdão não é automático, pai, disse ele calmamente. Tem que ser conquistado, e o que você fez não é algo que pode ser apagado com uma única palavra ou gesto. Richard sentiu o coração apertar. Queria convencer o filho de que havia mudado, de que havia aprendido, de que merecia uma segunda chance. Mas Ethan sabia que o perdão não era uma transação. Não se tratava de dinheiro, poder ou promessas. O perdão só vinha com tempo, humildade e ação genuína, e Richard ainda tinha um longo caminho a percorrer. Para Ethan, a redenção do pai não era o objetivo final.
O verdadeiro objetivo era mostrar a Richard o poder da resiliência humana, a força que nasce da adversidade e da traição. Ao permanecer distante, mas justo, Ethan ensinou ao pai uma lição que dinheiro e controle jamais poderiam transmitir. Alguns erros deixam cicatrizes profundas, e não há atalhos para repará-las. Richard, agora ciente da profundidade do seu pecado, percebeu que havia perdido algo precioso e insubstituível: o tempo com o filho. E mesmo que o homem à sua frente fosse seu sangue, ele não era mais a criança que havia abandonado. Ethan era um adulto independente, poderoso e sábio, e Richard precisava aceitar isso ou continuar a viver em arrependimento. Este capítulo de suas vidas terminou com uma lição silenciosa, mas indelével: a riqueza pode comprar muitas coisas, mas nunca poderá redimir anos perdidos e amores traídos. Ethan havia conquistado mais do que a vitória, ele havia conquistado sua própria liberdade emocional, e Richard agora tinha que enfrentar seu próprio vazio interior. O sol nascia sobre o vale, lançando uma luz suave e dourada sobre os telhados da cidade. Ethan estava no topo de uma colina, contemplando a casa de seu pai ao longe. Seu coração estava calmo, sua mente lúcida. Os anos passados na floresta, as dificuldades e o confronto com Richard o haviam moldado no homem que ele se tornará: forte, resiliente e livre. Ele havia mostrado a verdade ao pai, que a força e a sabedoria não nascem do dinheiro ou do poder, mas da resiliência diante da adversidade. Richard Caldwell compreenderá seus erros, sentirá a culpa e o medo, mas o perdão de Ethan não era algo que pudesse ser forçado. Era uma lição, um presente que só poderia ser dado a quem tivesse merecido a transformação. Antes de partir, Ethan deixou uma mensagem simples, mas poderosa, uma carta que caiu na mesa do pai. Nela, ele escreveu: dinheiro não traz de volta o tempo perdido ou corações partidos. A verdadeira riqueza reside no amor, na força interior e na coragem. Eu sobrevivi. Eu cresci, e agora eu escolho a minha vida. Você escolhe a sua. Então, sem olhar para trás, Ethan retornou à floresta. As árvores, silenciosas e protetoras, pareciam recebê-lo como um filho pródigo voltando para casa. Cada passo que dava no chão úmido, cada farfalhar das folhas sob seus pés, lembrava-o de que fora ali, e somente ali, que ele havia encontrado a verdadeira liberdade. Richard permaneceu sozinho em casa, segurando a carta nas mãos. O silêncio pesado lhe deu tempo para refletir sobre suas escolhas, seus erros e o que havia perdido. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro poder não estava no dinheiro ou no controle, mas na capacidade de amar, proteger e aprender com os desafios da vida. Ethan, na floresta, sorriu suavemente. Ele não havia buscado vingança para satisfazer sua raiva, ele simplesmente exigirá sua vida. O mundo exterior poderia continuar a girar, mas ele havia encontrado seu lugar. Ele estava livre. Finalmente livre. E no vento soprando através das árvores, quase se podia ouvir um sussurro. A floresta que o havia salvado, o acolheu para sempre como um dos seus.